Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo? Bom, nesse vídeo aqui eu quero fazer a apresentação do meu novo livro, O Evangelho segundo as HQs, que está saindo pela editora Mondro, tá? Está na fase de pré-venda. Bom, eu quero falar um pouco da editora. Eu conheci a editora Mondro, meu primeiro contato foi com este livro aqui, do Renato Melo, Eu, Cosmo e o Caos, do poeta Renato Melo, que eu fiz uma resenha aqui, né, sobre o Renato. Eu tenho uma playlist aqui no canal só sobre resenha de poesia contemporânea. Inclusive esse ano eu quero voltar a fazer resenha sobre poetas contemporâneos, né? Eu entrei em contato então com esse livro. Eu gostei muito da parte editorial, a parte gráfica, todo o miolo, né, do livro, enfim. O livro todo eu achei um trabalho magistral, né, de muito capricho. E quero acrescentar aqui esse trabalho magistral da editora Mondro, né, tanto na parte gráfica, que ela já vem com aquele impacto visual, mas todo o trabalho, né, por trás aí dos bastidores, né, com esse trabalho incrível que o Jefferson Barbosa, né, o editor-chefe, o Luigi, toda a equipe, né, a esposa do Jefferson, né, apresentar todo esse trabalho que é assim, de primeiríssima qualidade, né? Então eu já deixo aqui os meus agradecimentos, né, ao Jefferson e a toda a equipe, e também parabenizando o trabalho de vocês aí, essa excelência, o cuidado que tem com os autores, o respeito com a obra, e isso é extremamente importante. Então esse foi o meu primeiro contato, e aí eu fiquei sabendo sobre uma seleção que a editora Mondro estava fazendo. Eu mandei o meu original foi selecionado, e então eu entro agora no catálogo da editora, né, como autor da editora Mondro. Para compreender melhor essa coleção, eu vou dar uma breve descrição, né, através de um texto da própria editora, falando sobre a coleção da qual eu faço parte, que é a coleção Limiares. Então a editora Mondro, ela abre espaço para a inovação e a ousadia na literatura através dessa coleção chamada Coleção Limiares. Então aqui os autores são encorajados a desafiar as convenções narrativas e explorar novos caminhos literários, seja na estrutura, na linguagem ou nas temáticas abordadas. As obras desta coleção não seguem fórmulas tradicionais, ao contrário, elas testam os limites do que a literatura pode ser, né, oferecendo ao leitor uma experiência única e disruptiva. Então, Limiares é a coleção para aqueles leitores, né, que buscam o novo, o inesperado e que apreciam a arte de experimentar na literatura. A editora Mondro, então, está com algumas coleções. Eu sei que duas delas já foram lançadas, estão ainda na pré-venda, acho que saindo da pré-venda. Acho que a última foi a Fragmentos, que também é uma coleção sobre poesia. E agora, esse mês, nós entramos então com a coleção Limiares, que é para uma poesia mais experimental. Então é uma proposta aqui da editora trabalhar com essas coleções, né? Então a coleção, essa primeira edição da coleção Limiares, apresenta 6 obras. São elas: Conficções, poema quase limpo, que é do Pedro Américo Farias; Utopiras, da Noah Sickman; Poesia Corporal, que é da autoria de Mirna Teixeira e Din, que são 2 autores aqui, né? Uma outra obra é Em Nome da Fogueira, da Costura e do Hálito, Amém, do Duane Ribeiro. Depois tem Tempo Vivo, do José Moraes Antunes,
e o meu livro, que é o Evangelho segundo as HQs. Então eu quero falar um pouquinho sobre o meu livro, o Evangelho segundo as HQs. Já é o meu 6º livro de poesia, né? Eu também já escrevi romances, tenho um livro de ensaios sobre a obra do James Joyce, mas com a editora Mondro é meu primeiro livro. Também quero aproveitar um texto aqui da própria editora, falando sobre uma pequena sinopse sobre o meu livro. Em um futuro distópico, o Evangelho segundo as HQs apresenta poemas que questionam a origem e a moralidade dos heróis modernos. Através de supostos evangelhos apócrifos, a obra sugere que esses ícones da cultura pop são, na verdade, sombras de um passado ancestral, originados na hibridização entre anjos caídos e humanos. A possessão tecnológica é retratada como uma nova forma de escravidão, com a inteligência artificial dominando a mente humana e ameaçando a liberdade individual. O livro tece uma crítica à sociedade contemporânea, denunciando a manipulação das massas, a perda de valores e a crescente decadência moral. Em meio ao caos, a poesia surge como um ato de resistência, buscando uma linguagem pura e transcendente para expressar a verdade e alcançar a redenção. Bom, só para complementar aqui, o meu livro ele parte do seguinte princípio. Ele vai unir 2 mundos, um mundo ancestral, pré-diluviano, e o nosso mundo contemporâneo. Então eu pego a história a partir de Gênesis capítulo 6, que diz que os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens e tomaram as filhas dos homens, e a partir dessa união entre esses anjos caídos e as filhas dos homens, os seres humanos, houve uma hibridização na raça, né? E aí daí nasceram os gigantes dessa relação entre anjos caídos e seres humanos, e as filhas dos homens nasceram então os gigantes, né? Também chamados dos Néfilins, e eles são considerados, né, pela Bíblia, que eram os grandes homens da antiguidade, os heróis da antiguidade. Então eu pego esse princípio bíblico aplicando na nossa contemporaneidade, né, e podemos entrar aqui em questões como transhumanismo, né? Hoje nós temos aí a internet deixando de ser a internet das coisas para entrar, né, para uma nova fase, que é a internet dos corpos. Por exemplo, temos a Neuralink do Elon Musk, né? A ideia de se colocar microchips no cérebro. Então, essa transição do humano para algo além, o humano com componentes da máquina, né? Componentes tecnológicos. Então, essa é uma hibridização também, né? Então, eu faço essa ligação. E a questão dos heróis, né? Os heróis icônicos, né, do nosso imaginário moderno, da Marvel, da DC, eles são essa mudança também, essa hibridização também, porque eles não são apenas humanos, né, eles são, na sua grande maioria, tem aí algumas exceções, como por exemplo o Batman, que ele não tem superpoderes, né? Ele só tem todo um preparo físico, psicológico e muito dinheiro, mas ele não tem poderes. Mas a grande maioria tem superpoderes, né, que foram adquiridos através aí de situações, né? No caso do Capitão América, que recebeu um soro, ficou super forte, né? O Incrível Hulk, aconteceu um acidente num laboratório e ele foi contaminado com raios gama, e assim por diante. Então, todos esses heróis, né, humanos, que deixaram de serem simplesmente humanos e transmutaram para algo a mais. Então, essa hibridização também com a ciência. E há aqueles que vêm da própria mitologia, como o Thor, da mitologia nórdica, e assim por diante. Então eu pego toda essa temática dos heróis, dos anjos caídos, a questão da hibridização, a questão
da tecnologia, né? Quando eu falo sobre possessão tecnológica, eu entro ainda num outro patamar, porque antigamente a mentalidade ancestral acreditava que espíritos poderiam possuir objetos, né? Então objetos eram possuídos por espíritos. E eu tenho uma experiência muito pessoal, porque no ano de 2017, 2018, eu comecei a fazer aulas de música clássica indiana. E a cultura indiana, ela é extremamente riquíssima e ela não faz a separação entre ciência e espiritualidade como nós ocidentais fazemos. E eu tive aula com o meu professor Alberto Marcicano, infelizmente já falecido, foi um grande amigo meu e meu professor. E durante 1 ano e meio, 2 anos, tive aula com ele, já, né, no final da vida dele também. Eu tive, então, aulas com ele e eu aprendi isso, que o instrumento, a cítara indiana, quando ela é fabricada, quando ela é feita artesanalmente, um espírito entra dentro do instrumento. E aquele instrumento ele passa a ser algo vivo, espiritualmente vivo. Então é um instrumento também que vai escolher quem vai tocá-lo. E o meu professor, né, o Alberto Marcicano, que era poeta, tradutor, um grande estudioso, ele dizia o seguinte, que há casos em que o instrumento recusa o músico, aquele que vai aprender, né, a tocar um instrumento. Então é muito curioso essa ideia, parece absurda, mas sim, os espíritos, então, o sobrenatural, ele pode possuir um objeto, no caso, um instrumento, uma cítara indiana. E eu levei essa ideia também dentro de todo esse maquinário tecnológico. Então, os espíritos, né, aqueles espíritos muito falados na era medieval, né, os íncubos e súcubos, eles também possuindo computadores, entrando nas redes, né, da internet, a possessão tecnológica através das inteligências artificiais. Então eu jogo também essa ideia, eu exploro também essa ideia. Então é basicamente isso, é um livro que, além de trazer poemas, traz textos, né? Então são textos em prosa, poéticos, né? Falando sobre esses temas todos. Então acaba sendo, de fato, uma obra distópica, né? Escatológica no sentido bíblico também, e que conta uma história. Todo livro ele conta uma história, do primeiro poema até o último poema, até o último texto, conta uma história. Então basicamente é isso. Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório, que eu estou mostrando, falando um pouco da coleção, falando um pouco do meu livro, e quando ele for publicado, né, quando ele for impresso, eu quero apresentá-lo e falar mais sobre o livro e dar sequência com outro vídeo, né? Então esse vídeo aqui é apenas uma introdução. Como podem ver, eu deixei as capas aqui, algumas artes, né? Mas logo em breve, assim que a obra for impressa, eu vou trazer um outro vídeo, né, apresentando o livro, material, para a gente conversar um pouco mais. Quero agradecer a todos vocês, deixem o like, comentário, né? Se tiverem alguma pergunta sobre o livro, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. E também quero avisar aqueles autores, aqueles poetas que quiserem resenhas aqui no meu canal, podem entrar em contato comigo. Também eu vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo. E podemos conversar, fazer alguma parceria, que eu estou voltando. Eu já tenho uma playlist aqui no canal com poetas contemporâneos, né, poetas contemporâneos vivos, e eu tenho resenhas que, geralmente as minhas resenhas elas são um pouco extensas, então vai de 25, 30 minutos até um pouco mais, né? Então eu gosto de abordar bem a obra
de cada autor e não ficar naquela coisa superficial. Eu gosto de me aprofundar e fazer uma resenha mais profunda sobre a obra e falar um pouquinho sobre o autor também. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até mais.